Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lobato aqui do canal e hoje eu quero falar para você que está pensando aí em comprar um carro, mas não sabe muito sobre aquele carro, né? Quando a gente pensa em comprar um carro, uma das coisas que passa na nossa cabeça é o seguinte: será que esse carro é bom? Quem poderia ter um carro desse que poderia me dar uma dica, né? Enfim, a gente fica cheio de dúvidas aí, né? Mas hoje eu quero passar aqui uma dica legal para você que está querendo comprar um carro. Na verdade, é uma ferramenta, um site muito bacana. Não é meu site, mas eu uso ele já tem alguns anos. Então eu gostaria de compartilhar essa dica com você aqui, ok? Então vamos lá, vou colocando aqui na tela para a gente poder buscar aqui o site. Então o que você vai fazer? Você vai abrir o seu navegador. Então a gente vem aqui, abre o navegador aqui e aí você vai digitar www.carrosnaweb.com. No meu caso aqui já está salvo. Então essa é a cara do site, pessoal. É claro, é um site cheio de propagandas, então você tem que ter um pouco de paciência com isso. Mas logo aqui você já tem aqui na primeira página, olha aqui que bacana, avaliação. Então vai aparecer as propagandas, você fecha aqui embaixo também. Então vamos lá, imagina que você está pensando em comprar um carro, ok? E aí, vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui marca aqui, ó, você seleciona aqui, marca, por exemplo, Chevrolet. Vou pegar aqui o Onix, que é o carro que atualmente eu uso. Então cadê? Ó, Onix Sedan, ok? Pronto. Aí já vem aqui, ó, nessa primeira página, olha que interessante. Então já te passa aqui qual que é o veículo, né? Quem são os principais concorrentes, né? A altura dele, né? Qual que é a família, né? De onde que ele vem aqui, no caso tem o Onix Sedan, o Onix Hatch, né? E a Track também. E qual que é o antecessor, né? Antes dele. No caso, a gente desce aqui um pouquinho, então aqui à esquerda você tem, olha só, isso aqui é um resultado de uma avaliação, né, geral do site, tá, gente? Então você tem aqui, por exemplo, pontos positivos, né, estilo, porta-mala, equipamento, espaço interno. Depois você tem aqui, né, pontos de atenção, recal, se o veículo já foi chamado para algum recal, então você tem como observar isso aqui também. Pontos negativos, né, isso de uma maneira geral, ok? Então aqui você consegue ver quais são os pontos negativos. Ah, Bruno, mas por exemplo, o carro que eu vou comprar não é zero, né? Não tem problema. Aqui você pode ver que aqui, por exemplo, na cronologia, esse carro, por exemplo, foi lançado desde 2019, né? Então aqui você tem, na verdade, informações do carro como um todo, né? Não somente dele zero. Então, por exemplo, se você estiver navegando aqui e aí você vem aqui na lateral aqui, você consegue ver, por exemplo, aqui qual que é o valor das revisões, né, tabeladas aí nas concessionárias. Então olha que interessante, você já tem aqui, caso você vai comprar o carro zero, lógico, você já tem aqui, né, a previsão. Se ele for comprar ele usado também, você já consegue ter uma ideia de quanto que você vai gastar com revisão. Lembrando que é claro, né, considerando que uma revisão periódica sem o carro apresentar nenhum problema, além dos itens recomendados, né, na revisão. Mais abaixo aqui você tem, por exemplo, o número mensal, né, de vendas dele, né, esse carro, por exemplo, né, do mês de 3 de 2023 até 2 de 2024 aqui, né, você consegue acompanhar quantas unidades foram emplacadas no país. Então, se ele está em queda, se ele está vendendo bem. Aqui mais abaixo você tem, por exemplo, as vendas anuais desse carro também, para você poder saber se está com uma tendência né, de queda ou não, né? Sinal que o carro pode estar sendo mais valorizado ou menos valorizado, ok? Bom, e uma coisa muito interessante, né? Na verdade, a melhor informação que eu acho desse carro, né? Por exemplo, você vai comprar um carro, o que seria legal se você tivesse alguém, um ou dois donos, alguém que tivesse aquele veículo e pudesse te falar dele, né? Dar opiniões sobre ele. Então aqui, ó, na lateral direita, você tem aqui, ó, opiniões do dono. No caso, o Onix Sedan, que é o carro que a gente está olhando. Olha que legal, gente. Quando você clica aqui, você tem aqui várias opiniões de donos, né, sobre o Onix. Então, aqui em cima você tem uma geral, porque o que o site faz? Todo dono que vai opinar, por exemplo, se eu pego esse aqui, ó, essa pessoa aqui, esse João, né,
que opinou aqui nessa data, ele tem que marcar aqui, né, dar uma nota em todos esses itens, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma média, né, de todas as avaliações que estão aqui no site. Você tem uma média de quanto que ficou o veículo em estilo, de 0 a 10, né, nota 9,4, então é uma boa nota. E aí você vai observando aqui abaixo e no final aqui a média, né? Somando tudo, a média que esse carro ele tem dentro do site, somando todas as avaliações dos donos que colocaram aqui, 8,52. Então é bem legal, bem interessante que você tem realmente opiniões de quem tem o veículo. E o que é legal? Cada opinião, se a gente pegar por exemplo essa primeira aqui, um detalhe, à medida que as pessoas vão postando, elas vão ficando aqui como mais recentes. Então, né, por exemplo, nessa data aqui, o João aqui colocou, né, definiu como o quê? Um carro comum, o modelo dele é um Premier, né, 1.0, ele é dono há um ano, o dele está com 46 mil quilômetros, e ele tinha um anterior, era o que? Era no caso aqui um Fit, né, certamente foi um erro de digitação, mas ele tinha ali um Jeep, né, um Jeep da Fiat. Então assim, o cara saiu do Jeep, que é um SUV, para um carro sedã mais baixo, né? Ele tem uma referência diferente, então isso pode mudar um pouco na opinião dele. Então, por exemplo, abaixo você tem aqui os prós, né? O que ele achou, os contras, os defeitos apresentados e a opinião geral. Então todo mundo que vai avaliar tem que responder essas questões aqui. Olha que bacana, e dar as notas aqui na frente. Mais abaixo você tem, por exemplo, uma outra avaliação aqui, ó, de um outro dono, que é o André, e ele não recomenda o veículo. Então aqui ele explica, né, quais são os prós. Ó, ele veio de um Toyota Etios, ele tinha um Etios sedã, né, e aí ele indica aqui os prós, os contras, defeitos, enfim, são várias opiniões. Se a gente pegar aqui, ó, cada página tem em média 6 opiniões. E, por exemplo, desse carro tem mais 10 páginas, né? Então tem uma média aqui de 60 opiniões registradas aqui. Então dá para você poder ter uma noção muito legal, né, do que os donos, né, as opiniões verdadeiras, do que os donos estão falando aqui desse veículo. Outra coisa interessante, né, se por exemplo, se você volta aqui, vamos lá, você tem aqui embaixo, por exemplo, olha que legal, a tabela FIPE. Então se você clicou aqui, já vai te direcionar para o site oficial da tabela FIPE, que é algo importante também. Então você consegue, de repente aqui, ó, você vem aqui, se você for comprar, por exemplo, de novo ou usado, você já sabe aqui também, já tem esse link para consultar a tabela FIPE, ok? Outra coisa legal, gente, aqui ó, antes de comprar, dicas e macetes para poder adquirir. Muito legal, dica aqui para você poder verificar a procedência dos veículos nesse site. Você consegue clicar aqui, consegue fazer o acesso, uma pesquisa sobre se o veículo tem algum impedimento ou não, né? E aí aqui dá altas dicas legais sobre como fazer um bom negócio, né? O que você tem que olhar. Então é interessante, a pessoa está lendo aqui todas as dicas aqui, eu já li todas, realmente são bem legais. Mas voltando aqui, outra coisa também que é interessante é aqui, ó, por exemplo, se você vier aqui em ficha técnica, ok, ó, ficha técnica do Onix. Então, por exemplo, vamos supor que o Onix que você está olhando, né, pegar o modelo aqui, o LT, o Onix Sedan LT 1.0 Turbo. Quando você clica aqui, ó, algo interessante, dá toda a ficha técnica, o ano, né, no caso 2024, aí já pega o carro zero mesmo, quanto que tá esse carro hoje, qual que é o valor do IPVA dele hoje, né, quanto que você vai pagar de IPVA, lembrando que IPVA é uma média de 4% do valor do carro. Então você tem aqui quanto que você vai pagar aproximadamente de seguros, de seguro do veículo, né, procedência. Então, ó, bem interessante, todas as informações mais técnicas, informações também mais simples. Outra coisa interessante, vamos que você vai comprar esse carro, né, seja ele novo ou usado, e aí você quer, por exemplo, comparar ele com outro, né? Você quer comprar mais ou menos um carro no valor de X ali, e você quer comparar com os concorrentes dele. Então, nessa página aqui, por exemplo, você tem 3 principais concorrentes dele. Então, você pode, por exemplo, aqui, ó, aqui abaixo aqui, comparar com outros carros. Olha que legal. Então você vai vir aqui e seleciona. Você seleciona aqui, por exemplo, o Onix, seleciona aqui o modelo, né, o Virtus, seleciona tudo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, nós estamos falando do Onix, então vamos lá.
Chevrolet. Aí a gente pega aqui o modelo, né, que é o Onix, ok? Então a gente pega aqui o ano, vamos por 2024, considerando, né, o carro zero, e o modelo LTZ Turbo, que não é o top de linha, mas é um modelo muito bom intermediário. E aí a gente pega aqui, por exemplo, o Volkswagen Virtus, né, que a gente viu ali também. Virtus está aqui embaixo, pegando também um modelo 24 e uma versão Comfortline, que é a versão também intermediária. E o outro carro ali, por exemplo, é o Toyota, né? Foi o Toyota Yaris. Tem outros também, mas vamos, a gente pega aqui o Toyota Yaris, aqui ó, Toyota Yaris Sedan 2024 também, versão vamos pegar aqui uma versão, essa é a versão intermediária aqui, automática, né? Não, é XL, isso, ok. Comparar, olha que bacana. Então aqui ó, quando você dá o comparar aqui, você já tem, para começar aqui em cima, você tem os três carros, você já tem no comparativo quem ganhou, o Virtus, olha que legal, por isso que ele ganhou a primeira medalhinha. Depois o Yaris, depois o Onix. Então aqui, por exemplo, ó, nesses símbolos que temos aqui embaixo você tem a legenda. Então, ó, por exemplo, no verde aqui ele foi o melhor, intermediário, e se ele foi o pior, em vermelho. Então, se você pegar, por exemplo, o Virtus aqui, ó, nos comparativos, realmente é o que tem mais bolinhas verdes. Então, realmente ele tá, né, por isso que ele ganhou a medalhinha número 1. Né? Então aqui tem todos os comparativos, né? Item a item, não vou pegar aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas é isso, pessoal. Eu queria falar desse site, né? Dar essa dica aí para você, né? É uma coisa, pode parecer uma coisa simples, mas que pode ajudar muito aí na hora de comprar o carro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu link, deixar o seu joinha aí, né? Comentar se você tiver mais dicas. Eu sei que para comprar um carro existem milhões de dicas, né? Isso é só uma ferramenta que eu acho interessante, né? E queria compartilhar aí para poder ajudar você que de repente é bem experiente com carro ou não. Às vezes é a primeira vez que você vai comprar um carro, então eu acredito que pode sim, né, fazer sentido para você, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.